Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi distribuído a um grupo de trabalho da Câmara, que está analisando as propostas. No Senado, algumas sugestões de Moro foram transformadas em projetos de lei. Uma tipificando o crime de Caixa 2, a outra determinando que o julgamento de crimes comuns conexos ao processo eleitoral seja realizado pela Justiça Comum. Quem conversa comigo sobre o pacote anticrime é o deputado delegado Pablo, do PSL do Amazonas. Eu sou Aline Machado e este é o Palavra Aberta, um programa da rádio e da TV Câmara. Deputado delegado Pablo, muito obrigada pela presença aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço o convite, é bom sempre estar aqui. Eu queria começar pela tramitação das propostas, depois a gente elenca os pontos do pacote anticrime. Sobre a tramitação, por que as duas casas legislativas optaram por uma tramitação fatiada na Câmara e no Senado? Foi uma opção desde a propositura do projeto pelo ministro Sérgio Moro. Ele apresentou primeiro um pacote anticrime, que contempla um combate a crimes convencionais, a redução de homicídios no Brasil e a crimes de corrupção. E esse pacote ele acabou se conflitando um pouco com a chegada do pacote com a Previdência, da Previdência que chega na Câmara ao mesmo tempo. E isso fez com que os ritos fossem colocados de maneira diferente aqui e no Senado. Porque lá no Senado eles não estão debatendo a Previdência ainda. Por isso eles conseguem avançar com as matérias, enquanto nós temos que colocar a Previdência como prioridade. Fazendo com que o pacote anticrime seja reproduzido em propostas legislativas lá no Senado. Lá no Senado, algumas propostas legislativas foram, inclusive, até ressuscitadas, tiradas de dentro de gavetas, estavam paradas, que tinham muito a ver com aquilo que o ministro ia procurar fazer. E também para tentar fazer o papel que essa casa tem, que é o de legislar. Não cabe nem ao Judiciário, nem tampouco ao Executivo fazer leis, atribuição a princípio nossa. Por isso que o Senado já rapidamente resgatou alguns assuntos polêmicos que estavam em discussão em outros locais. E vamos discutir isso aqui, dentro do Congresso Nacional. Deputado delegado Pablo, vamos falar sobre os pontos do pacote anticrime? Se der Muito tempo, bom. Porque é muita coisa, mas eu vou tentar levantar o que eu elenquei como principais. O senhor pode sugerir também, por favor. A gente fala primeiro da questão do Caixa 2, a questão da criminalização do Caixa 2, que hoje não é considerado crime. É importantíssimo falar sobre isso, porque o Caixa 2 ele é dinheiro público colocado no financiamento de campanhas de pessoas particulares. Então, o cidadão comum ele entrega o seu dinheiro ao poder público, acreditando que aquilo vai ser utilizado de maneira responsável, e esse dinheiro acaba sendo usado para um sem número de coisas, inclusive financiar campanhas. A partir desse momento, o candidato, quem recebe esse recurso, ele tem responsabilidade com o dinheiro que é do poder público. Por isso que é tão importante se criminalizar essa conduta. Senão, outras condutas onde o dinheiro público é gerido por particulares não teriam tratamento igualitário. Então, é importante que, inclusive, esses projetos do Caixa 2 e o pacote de crime tenham tramitações velozes e que dêem uma resposta rápida para a sociedade. Agora, o segundo ponto aqui, em relação à prisão já na segunda instância. É uma medida bastante polêmica porque conflita com a Constituição. Alguns juristas dizem, né? A Constituição, ela diz que a pessoa só pode ser considerada culpada, realmente, depois do trânsito em julgado. Não seria necessário uma proposta de emenda à Constituição ou pode ser uma proposta legislativa comum? A intenção do ministro Sérgio Moro, eu acredito, é tentar trabalhar o máximo de situações possíveis que a sociedade pede urgência de medidas. Por isso ele colocou essa questão aí já, da prisão em segunda instância, considerando sendo ponto pacífico essa medida pelo Supremo Tribunal Federal. A partir do momento que o Supremo disse que a prisão em segunda instância é válida, a ideia do pacote de maneira ousada já é colocar isso em forma de lei. Porque é uma jurisprudência e ele quer aproveitar. Exatamente, um entendimento consolidado. O problema é que, como os magistrados possuem liberdade para decidir, é necessária uma legislação para dar um ponto final nesse tema. E não haver uma dúvida a respeito da questão se
Porque o que aconteceu agora recentemente? Mesmo com o julgado favorável, alguns próprios ministros do Supremo estavam entendendo aquilo que você falou, que não é constitucional, a prisão, e colocando alguns réus em liberdade. E para pacificar isso, só com a legislação. Mas não precisa ser uma PEC. Isso a CCJ vai decidir, eu tenho uma opinião específica, exclusiva minha, apesar de eu achar que é ganho para o país que seja legislado rápido. É importante que a CCJ se debruce sobre o tema e lá tem 66 membros para dizer se é constitucional ou não. Outra proposta também do pacote que faz um diálogo com a questão da prisão em segunda instância, ou seja, antes do trânsito em julgado, é a questão do leilão, não é? Do leilão de bens de pessoas que estão com condenação em segunda instância. Eu fui delegado da Polícia Federal por 12 anos e tive a felicidade de trabalhar combatendo o crime organizado. E nesse combate, o mais importante que você entende é que a veia que se tem que atingir do crime organizado é a financeira. Isso implica em apreensão de bens, em sequestro de ativos. Questão das multas também? Aplicação de multas, exatamente. E como é que você vai fazer para atingir a organização criminosa, pegando ela na veia financeira? Dilapidando esse patrimônio que era usado de maneira desviada para financiar as organizações criminosas. Por isso que é importante vender os bens de maneira antecipada. Não só porque eles ficam se deteriorando nos pátios, se acabando nos locais, mas também porque quando você faz isso, você acaba desarticulando o crime indiretamente, através de onde mais dói para o crime, que é no bolso. Agora, excludente de ilicitude, que é talvez o tema mais polêmico, pelo menos os partidos mais à esquerda no espectro ideológico têm batido de frente aqui, falando que é um perdão para o policial que matar. Como que o senhor, principalmente como delegado, responde? Eu acho que é uma visão exagerada do tema, se falar em perdão. O que existe hoje é uma dificuldade de trabalho no policial. Ele sai de casa para colocar sua vida em risco, em prol da sociedade. E caso ele se envolva em algum incidente, onde ele tenha que, por uma infelicidade do destino, alvejar alguém ou participar de algum tiroteio, ele tem que ter alguma salvaguarda jurídica de que ele pode trabalhar em prol da sociedade, em favor da sociedade. Senão, o que nós vamos ter? Nós vamos ter policiais preocupados em agir, em trabalhar. Aquele caso famoso que aconteceu, se eu não me engano, no Sul, numa viagem da apresentadora Ana Hickman, que o cunhado dela acabou matando o fã que entrou no hotel, ele se encaixa? Sim, existe uma defesa. O cunhado dela ele não era um policial, na verdade ele foi defender, se eu não me engano, não tenho todos os dados a respeito desse episódio, mas ele foi em defesa da sua parente, que era a Ana Hickman, e naquele caso ali é a demonstração de que a arma ela tem um poder não só de letalidade, mas principalmente de defesa da vida. Se ele não tivesse condições de utilizar o armamento para defender a vida, talvez a Ana Hickman, que é uma pessoa do bem, que todo mundo sabe, não estivesse entre nós agora conversando. Então é preciso se ponderar não só essa questão da salvaguarda jurídica para os policiais trabalhar, mas também da utilização da arma como não instrumento de letalidade, mas sim de preservação da vida. Para o cidadão comum. Para o cidadão de bem. Deputado, sobre o regime fechado, porque a tônica da proposta do ministro Moro é fazer com que as penas fiquem mais rígidas e a progressão de pena ela se torne mais difícil também. Para que casos específicos? Para reincidência ou para outros tipos de casos também? Nós temos crimes muito graves que recebem penas brandas e crimes que não são tão graves que recebem penas severas. É preciso uma reformulação da nossa legislação penal para que aquilo que for realmente importante, como é a vida, como é a integridade física, seja punido com a devida repressão, o devido peso. Infelizmente, eu até falei isso enquanto trabalhava como policial, em candidatura, muitas pessoas que têm parentes seus que pagam com a vida a criminalidade, vão para as televisões, vão para as ruas dizer assim, eu quero justiça, eu anseio por justiça. Mal sabem elas que o preso tem direito à progressão de regime, à saída temporária, à saída no Natal. Inclusive acaba com as saídas temporárias, os saidões. Exatamente, os saidões. O preso tem direito a depois ficar em liberdade com a tornozeleira. E isso tudo argumentam os defensores de direitos humanos que o preso tem uma segunda chance. Eu sempre fico perguntando, Alice, a segunda chance de quem morreu, a segunda chance de quem teve o seu patrimônio perdido. Aonde está essa segunda chance?
essa pessoa não teve segunda chance. E em países organizados e civilizados do mundo, não há tantos benefícios para quem é julgado e condenado, processado e julgado. Aqui no Brasil, o cidadão é condenado a 6 anos de cadeia, por exemplo, muitas vezes não chega a cumprir um ano inteiro. Então, a gente pega o Código Penal, abre ele e fala assim, esse crime dá 6 anos de cadeia. Mas não é 6 anos de verdade. Porque ele vai ter Porque todos ele tem a esses progressão benefícios. de pena antes disso. Isso, progressões, benefícios aí de suspensão continuada do processo, benefícios que fazem com que aquele réu acabe não ficando preso. Crimes de até 4 anos é praticamente impossível a prisão, porque há penas substitutivas, há medidas substitutivas, então isso já é uma sensação de impunidade muito grande. E o nosso país está cansado de impunidade. Deputado delegado Pablo, foi um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta. Infelizmente, nosso tempo Nosso já tempo é está curto, né? no finalzinho. E o pacote é grande. É, mas acho que a gente deu uma revisão geral É verdade. aqui. Faltou falar um pouco de facções armadas, né? Que eles também têm que cumprir a pena em presídios de segurança máxima, mas acho que a gente conseguiu fazer um bom resumo. Sem dúvida. E o pacote, ele, antes de mais nada, é uma junção de medidas arrojadas que tenta fazer uma mudança em prol e por favor do Brasil. Todo mundo sabe que o ministro Sérgio Moro é um brasileiro de referência e ele fez aí o que ele pôde, agora cumpre a nós aqui no Congresso Nacional ampliar o pacote, colocar mais medidas para trazer segurança e paz para a sociedade. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, eu conversei com o deputado delegado Pablo, do PSL. Eu sou Aline Machado e este é o Palavra Aberta, um programa da rádio e da TV Câmara. A gente se vê no próximo programa.